Três, cracrete. Tomada 292. Bora lá. Tá gravando já? Não existe pastora na Bíblia. Calma, eu vou explicar, né? De repente você já estava aí pronto para. Como assim não existe pastora na Bíblia? Ou pronto para dizer assim, é isso mesmo, essa conversa de pastora na Bíblia não existe, né? Seja bem-vindo, você está em mais um Pensando Alto. E eu estava pensando essa semana, esses dias, sobre o ministério pastoral feminino. Esse é um assunto, não sei se polêmico ou diverso de opiniões, né? Existe uma galera que acredita que exista o ministério pastoral feminino, existe uma outra galera, vamos colocar assim, um outro grupo de pessoas que vai dizer que não existe pastora na Bíblia, não existe essa expressão na Bíblia, né? E eu quero deixar aqui uma reflexão, talvez uma provocação, não sei. E essa, essa, essa frase inicial ela é provocativa mesmo, não existe, porque realmente não existe essa expressão pastora, né? No texto bíblico não existe, né? Na perspectiva, na perspectiva das cartas de Paulo, de Efésios capítulo 5, onde ele fala sobre os 5 ministérios, realmente não existe. Mas é um pouco mais abrangente o argumento sobre essa questão, e é sobre isso que eu quero falar um pouco, que é o de que quando Paulo está falando sobre os 5 ministérios, ele não está falando na perspectiva nominal, né? Ele não está simplesmente dando nomes relacionados inclusive ao ser masculino, né? Então ele diz, e Deus deu um para apóstolos, outro para profetas, pastores, evangelistas e mestres, né, a fim de edificar o corpo e tudo mais. Efésios capítulo 5. Se você, né, talvez já conheça, a maioria talvez já conheça, se não, dá uma lida de novo, onde Paulo fala sobre os 5 dons ministeriais, os 5 ministérios e por aí vai. E é interessante, né? Porque, tá, Fernando, então, existe ou não existe pastora? Antes de definir, e a ideia não é convencer ninguém de nada, é só deixar uma reflexão, como a gente tem feito a cada vídeo, esse é o propósito desse Pensando Alto, é que Paulo está falando sobre funções, né? A gente vai ver Paulo falando sobre o corpo, sobre os dons, ele faz uma analogia acerca dos ministérios e dos seus dons relacionados ao corpo, juntas e ligamentos, aquela coisa toda. Ou seja, Paulo está falando sobre questões funcionais muito mais do que nominais, como eu acabei de dizer. Como assim nominais? É mais importante que ser chamado de é você funcionar como. E aí vou deixar algumas perguntas, por exemplo. O que define um pastor? O que define alguém ser pastor? É um curso teológico? É uma simples nomeação? Alguém é chamado de pastor porque foi, como algumas igrejas usam a expressão, é consagrado, né? Então ele é pastor? Ou, a partir da perspectiva bíblica, que é por onde eu quero seguir, se é pastor ou se está pastor a partir do funcionamento, ou seja, a partir do discipulado de pessoas, né? O pastor precisa de um rebanho, rebanho de 1, de 2, de 3, de 100, de 200, enfim. Não tem a ver com o número, né? A quantidade de pessoas que define o rebanho, mas com ele estar pastoreando pessoas. Isso define o ser pastor. Estamos bem até aí, né? Eu acho que sim, não sei. Mas eu vou até tomar um café, oferecimento aqui, ó, da minha caneca. Não, Fez não. Filipenses, errei o nome do irmão. Marlex, estamos na hora de renovar essa caneca, hein, querido? Caneca muito bonita, tá gasta, porque a gente usa bastante. Vamos renovar, muito boa. Ganhei lá na conferência na Igreja Luzeiros, em Petrópolis, meu amigo Marlex de Paula. Nome chique, né? Tá bom? Até enquanto você pensa aí, eu vou tomar aqui meu café gourmet.
Né? Três corações. Então, o que eu estava falando mesmo? Então, assim, pensando na ideia do funcionamento, né, que eu estou falando, pensando na lógica de que pastorear é cuidar de pessoas, discipular pessoas, ter um rebanho, enfim, as mais variadas definições em torno disso, a gente pode se entender que não se está falando sobre o ser homem ou ser mulher, correto? Ser pastor, não existe pastor. Então, a minha pergunta provocativa é, então a mulher, quer dizer que a mulher ela pode cuidar de pessoas, ela pode liderar grupos, ela pode coordenar muita coisa dentro de uma igreja, ela só não pode ser chamada de pastora? Não entendi. Porque se não pode ser pastora, então ela não pode sequer cuidar de pessoas. Não, mas quando se fala sobre não ser pastora, que não existe pastora, nós não estamos falando que ela não pode cuidar. Bom, se ela não pode cuidar, então ela não pode ser. Se ela não pode ser pastora, então ela também não pode cuidar. Então aí a gente começa a ir para um outro caminho de que estamos então falando que ser pastor é ter um título. Então, se estamos falando que ser pastor é ter um título, então o pastorear, nessa perspectiva do título, ele é um cargo, ele não é uma vocação, ele não é um dom ministerial. Concorda comigo? Faz sentido, eu acho que faz sentido. Porque pensando nessa lógica aí, fica confuso. Você vai concordar comigo que fica confuso. Não, não, pastorear não é um título. Pastorear é ter rebanho. Pastorear é cuidar de pessoas. Então, o que eu estou falando faz sentido. Não, pastorear também tem que ser a pessoa ser reconhecida publicamente e na Bíblia você não tem a notícia de uma mulher pastoreando uma comunidade. Verdade, não temos. Nós temos a lógica funcional do raciocínio de Paulo, certo? Funcionava. Paulo, o apóstolo. Ou você conhece alguém como pedreiro porque ele fez um curso no Senai? Não, geralmente a gente conhece o seu Raimundo, pedreiro, porque ele constrói casas, porque ele reforma casas, ou seja, ele funciona como Dona Maria é costureira. Por quê? Porque ela costura roupas, ela faz roupas, ela reforma roupas. Um alfaiate. Então, eu estou usando alguns exemplos bem comuns para chegar nessa lógica de que pastorear é funcionamento, não é o exercício de um cargo. Agora, se alguém disser que aquela determinada denominação, aquela lógica teológica denominacional não compreende o funcionamento do ministério pastoral feminino. Agora sim, aí eu entendo. Assim como igrejas vão pregar sobre modos e costumes, igrejas que vão cantar hinos da harpa, as igrejas que não vão cantar hino da harpa, então são escolhas ou definições denominacionais. Mas como eu já vi algumas pessoas sendo extremamente categóricas, eu acho um equívoco. Não existe pastora, né? Então a mulher ela não pode exercer governo na igreja. É um assunto talvez espinhoso, polêmico, né? Eu não vou entrar no método disso porque um vídeo desse não caberia. A gente precisaria passar muito tempo aqui falando. E não é essa a proposta, é apenas deixar uma reflexão de que, volto a dizer, mais do que ser publicamente reconhecida, é funcionar adequadamente. Existem muitas pessoas que são publicamente reconhecidas e não funcionam adequadamente, por N questões que a gente não vai abordar aqui. Existem pessoas que fizeram um curso específico e não funcionam adequadamente. Tá, Fernando, mas você está falando ainda sobre o ministério pastoral? Quem tem ouvidos ouça, para muita coisa. Mas voltando ao aspecto pastoral, que é o tema do nosso vídeo, é muito mais importante essa leitura que, pelo menos que eu faço de Paulo, é muito mais importante o funcionamento. E é interessante como tantas vezes a gente acaba esquecendo a importância disso, dando importância muito mais para o aspecto nominal, então assim, pastora, então as pessoas elas se ocupam, algumas pessoas se ocupam muito dessas definições do que pode, do que é, do que não é, né? Então,
É como a discussão em torno do apóstolo, né? Que caberia um outro vídeo. Existem apóstolos hoje, alguns vão dizer que só existiram os 12 apóstolos de Jesus, e Paulo, e então por isso hoje não existe apóstolo. Eu parto da mesma premissa. Os dons, eles não cessaram. Se os dons não cessaram, todos os dons continuam em pleno funcionamento, dados pelo Espírito Santo a quem ele quiser. A partir desse entendimento de que os dons continuam sendo derramados ou ministrados pelo Espírito Santo, e esse ponto ele é mais importante do que a questão da nomeação, por assim dizer. Você percebe até aqui nesse vídeo como às vezes existe uma certa ocupação em definir o que pode ou o que não pode a partir de lugares que a própria Bíblia não define, em termos de dons, do funcionamento do corpo de Cristo. Existe, tá, pastor? Mas você falou, se você chegou até aqui com essa dúvida. Você falou, mas não disse existe ou não existe. Eu acredito que exista, porque eu acredito que o funcionamento ele precede a nomeação, senão não faria sentido consagrar pessoas ou ordenar pessoas ao ministério. Agora, eu acredito que exista muito mais uma limitação denominacional, doutrinária denominacional, do que uma explicação bíblica ou teológica sobre ter ou não ter pastores, sobre existir ou não ministério feminino, a partir das premissas que eu coloquei. O funcionamento, as mulheres que desenvolvem ministérios na igreja, principalmente em se tratando de Brasil, né? Nós temos um contingente feminino gigantesco dentro das igrejas brasileiras como um todo. Ah, mas existem os excessos. Gente, vai existir excesso em todo canto, sempre vai ter, seja pastores ou pastoras, ou apóstolas, né? As pessoas já entortam o nariz, como diz, quando tem esse tipo de nomenclatura feminina, mas eu acredito que eu me apego muito a esse aspecto de funcionar. E aí eu deixo a frase que eu falei no meio do vídeo, durante o vídeo, né? O que é mais importante? Ser chamado de ou funcionar como? Pensa nisso. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se esse vídeo faz sentido para você, deixa teu comentário, compartilha com outras pessoas. A gente está toda semana postando vídeos novos e fazendo essas reflexões provocativas, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.